Márcio de Oliveira Sampaio, advogado criminalista, professor de Direito em São Paulo. Olha, peço para você se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Eu, ainda na seção indicação de livros, quero indicar o segundo livro da série, mas antes, me solidarizar com as pessoas que têm perdido familiares, amigos, os seus entes queridos por causa da pandemia. Mais de 328 mil mortos no Brasil e parece que o número não vai parar de aumentar com o desgoverno que ainda insiste em dizer que está no poder. Perdemos hoje também um artista incrível, um cara de uma voz maravilhosa, linda, polêmico, político, um negro que venceu na vida apesar de todas as dificuldades e nunca perdeu aquilo que o caracterizou durante a sua vida, que é sempre a opção de falar a verdade, embora alguns discordem dessa opção e também embora possamos dizer que há várias maneiras de se falar a verdade, mas ele escolheu a dele e devemos respeitá-lo, que é o Agnaldo Timóteo, um grande artista, um cara de uma voz incrível, um cara que no júri, se fosse advogado com aquela voz, com certeza faria muito sucesso. Eu o invejava por conta da voz. Certa vez eu fui a um show dele e não escondi a admiração pelo seu talento, pela sua obra, pela sua voz, pelas suas músicas. E aí pedi para tirar uma foto e olha que eu não sou alguém de ficar toda hora pedindo para tirar foto com artistas. Raramente eu faço isso, só quando eu gosto muito. E aí ele falou que tudo bem, só que aí a hora que eu fui abraçá-lo, ele falou, não me abrace. Aí eu fiquei meio sem graça, aí ele pegou ele e me abraçou. Ele falou assim, não, deixa que eu te abraço, porque senão você corre um risco de manchar o meu terno. Ele estava com um terno branco impecável, tinha acabado de fazer o show e o terno ainda estava muito límpido, sem nenhuma mancha, e ele disse que tinha outro compromisso, ia tirar umas fotos, não sei para quê, e ele tinha receio de alguém encostar nele com a mão suja e então deixar a marca da mão no terno alvíssimo dele. E aí ele me abraçou, tiramos a foto e eu, naquele momento que ele se recusou, o meu abraço, eu fiquei meio chateado, mas quando ele me abraçou e justificou o porquê que eu não poderia tocá-lo com a mão, aí eu compreendi que era mais uma forma dele se preservar para o próximo compromisso, não chegar lá todo suado, todo amassado, todo sujo, Ele estava se preservando para o próximo fã ou para os próximos fãs. Foi um grande artista. Mas, voltando ao livro, quero indicar esse livro com a palavra Luiz Gama. Luiz Gama foi uma pessoa que nasceu livre, um negro que nasceu livre na Bahia, mas aos 12 anos ele foi vendido como escravo pelo próprio pai, um homem que perdeu toda a riqueza e era viciado em jogo e acabou vendendo o filho para fazer uns trocados. E então Luiz Gama foi vendido como escravo e ficou escravo até 18 anos de idade. Com 17 anos ele foi alfabetizado, depois ele se transformou em advogado em São Paulo e ele acabou libertando mais de 500 escravos. Foi um homem muito famoso na sua época, conseguiu ficar muito respeitado na sociedade ainda com escravos da época, com todas as dificuldades e com todas as discriminações e preconceitos, ele se superou. Foi um grande vulto, virou também escritor, jornalista, além de advogado, grande tribuno, grande orador, e foi respeitado por todas essas qualidades, de escravo a advogado negro em São Paulo, ainda durante a escravidão. Portanto, é uma ótima leitura, é uma espécie de biografia com a obra dele, com os discursos que fizeram para ele em vida e também após a morte, além de cartas trocadas, as correspondências que ele trocou com várias outras personalidades, algumas petições, alguns casos que passaram na mão dele, casos famosos da época, e aí você percebe como era o enfrentamento do poder judiciário no combate à escravidão, como era também o entendimento da Igreja Católica
em relação aos escravos, como a Igreja Católica, ela de certa maneira, de forma direta e às vezes indireta, acobertava os donos de escravos da época e ela própria como lidava com os seus escravos nas suas fazendas, nas suas igrejas, nos seus seminários, na formação dos padres e etc. Então é um documento histórico que eu indico muitíssimo, uma leitura muito agradável, e acho que você vai gostar muito de ler esse livro. Então, com a palavra, Luiz Gama, de escravo a advogado negro em São Paulo. Um forte abraço, se inscreva no canal, dê o like, nos veremos no próximo vídeo. Bom final de semana, se cuide!